Olá, boa noite. Você está aqui em Veja, TV de Veja.com. Enfim, chegou a véspera do fim de semana. E que semana! Uma semana que não começou no domingo, nem na segunda, mas começou na sexta-feira passada. É a Semana Lava Jato. E claro, a gente vai comentar todos os fatos desta semana esticada com os nossos colunistas e também com um toque de bom humor. Marco Antônio Villa, historiador, colunista de Veja e, nas horas vagas, personal style, né? Estilista aí da política. Ele vive indicando que roupas Dilma Rousseff deve usar, o que combina mais com o petrolão. Né? Augusto Nunes, colunista de Veja e também o homem mais indicado para assumir o Ministério da Pesca porque quer ficar pescando, não é, Augusto Nunes? Que sei colocar minhoca nas mãos. Muito bem, muito bem. Isso aí é um programa de governo. É um programa de governo. Aliás, seria o melhor programa de governo, porque daí não é ter mensalão, não é ter Aprendam petrolão. a usar. É de graça, entendeu? Pega a minhoquinha ali. Aprenda a botar a minhoca nas mãos e vão pescar. E vão pescar. Como a gente aqui não vai pescar, né? Porque tem Lava Jato e como bem comentou o Vila aqui nos bastidores, a água não acaba nunca e tem que ter água para lavar essa sujeira, hein, Vila? Semana começou na sexta-feira, a Polícia Federal ficou esperando a sexta para deixar bem agitado o fim de semana dos jornalistas e para fazer muito empreiteiro bilionário passar o finalzinho de semana na cadeia, né? Porque ninguém é de ferro e olha só que a lei no Brasil de repente é para todos, não é? Que situação, na história do país não se viu nada semelhante. Não, porque eu acho que duas coisas nós não vimos até agora, ou mais até, não sei. Primeiro, o volume de dinheiro movimentado nesse escândalo de corrupção, que não há nenhum paralelo na história do Brasil, não há nenhum paralelo na história da América Latina, não há nenhum paralelo no continente americano, não há nenhum paralelo no mundo ocidental e tudo indica que não há nenhum paralelo na história do mundo, né? Maior que o PIB de quase 100 países. De 100 países. Ou mais que isso. Quer dizer, é uma coisa, assim, realmente de um impacto que cria para a gente tal. E por outro lado, a questão dos empreiteiros, né? Estarem indo para a cadeia tal. A gente só estranha porque os outros ainda não foram, né? Então eu acho que está todo mundo preparando a sua malinha tal, porque os envolvidos certamente são muito mais do que esses que já compareceram, né? Que já foram detidos tal. O que faz a gente pensar a que ponto chegou a estrutura do Estado brasileiro, né? Quer dizer, você tem as grandes empresas, as grandes empreiteiras do país, todas elas envolvidas com esse esquema de corrupção. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. E aí eu gostei muito quando um advogado de uma dessas empreiteiras falou assim, olha, você entendeu o seguinte, isso pode parar o país, pode ter problema, né? Precisamos tomar cuidado, temos de pensar no país. Eu achei quase inacreditável. Sensacional. Vamos dar uma rodadinha aí, mas vamos pensar no país, deixa o dito pelo não dito, senão vai parar o país, né? Então o que tem alguns bilhõezinhos desviados aí de dinheiro público, né? Eu achei, e isso me deixa muito irritado quando ocorrem essas coisas, porque eu não tenho nada contra advogado, eu acho uma profissão maravilhosa, não tenho nada contra o direito de defesa, pelo contrário, eu sou um defensor, evidentemente, das amplas liberdades democráticas de todo o direito de defesa. Mas há uma indústria da corrupção que envolve também, eu sei que a OAB não gosta, já até implicou uma vez comigo, envolve escritórios de advocacia, porque quando você recebe honorários fabulosos de políticos ou de empreiteiras ou do raio que seja, envolvidos com atos de corrupção, a pergunta é, uma pergunta moral, ética, a origem daquele pagamento é suja. E se você recebe um dinheiro sujo, como é que fica? Como é que eu nunca vejo uma comissão de ética de qualquer entidade, nós somos uma entidade corporativa, OAB, eu acho um absurdo, a OAB está na Constituição, né? É o único país do mundo ocidental que uma entidade de uma categoria faz parte de uma Constituição. Não há caso nenhum no mundo, a não ser no Brasil. Como é que fica? Então, todos agora os advogados estão todos animados, para eles é uma maravilha a Operação Lava Jato. Ela é boa primeiro para o país, para a democracia e para os escritórios de advocacia. Por isso que eles estão assustados com a fila da delação premiada. Né? Os advogados, eles estão contra a delação premiada. Sim, vários se manifestaram. Quem está disposto a contar tudo não vai pagar muito para um advogado. Claro. Então, sabe o que é interessante registrar, Vila? Você que é o historiador e sabe disso, sabe tudo. Mas eu queria registrar isso porque eu escrevi aquele livro do Samuel Weiner, a biografia de Samuel Weiner. Lá fica claro o seguinte, a minha razão de viver. Belíssimo. Fica claro o seguinte, essa relação promíscua, para dizer o mínimo, entre empreiteiros e governo começou com a construção de Brasília. E uma construtora mineira, uma empreiteira de Minas, que fez Brasília, é que se tornou aquele
colosso Sim. na época, agora são 8, 9 e tal. E de lá para cá, você não se teve nenhuma grande obra que não tivesse a licitação fraudada para que a empreiteira lucrasse mais. As empreiteiras começaram mandando. Sim. Depois, elas passaram a ficar subordinadas a um esquema controlado pelo governo. Agora, isso é verdade, a corrupção é antiga, mas não houve nada parecido com o que o PT montou, que começou em Santo André, né, e resultou na morte, no assassinato do prefeito Celso Daniel, continuou no Mensalão e, como costuma dizer o Reinaldo Azevedo, foi elevado à categoria de arte. Sim. Por este governo. Então não tem parentesco com o que houve antes, não. É um esquema montado para aparelhar todo o Estado brasileiro e garantir a perpetuação de um partido no poder. No poder. Perfeito. Eu acho que é isso que é claro, fundamental registrar. Mas aí havia Agora, empreiteiro um na juiz cadeia no meio do parece caminho. sonho. Havia um juiz no meio do caminho. Sérgio Moro estava lá, não usando o rolo. Aliás, você está de azul petróleo hoje. Estou de azul Marco petróleo. Antônio Villa, Nós você... estamos nós três! quase com Nós uma três! equipe. Não, isso aqui, gente. É uma homenagem à Operação Lava Jato. Lembra Globo? Lembra aquelas equipes da Globo? Mas Pelo o Marco menos Antônio isso. Villa que sempre indica aí a presidente Dilma Rousseff para ficar elegante, usar ali um vestido azul petróleo, Ele como já dita, usou, Priscila. mas pegar as mãozinhas, sujar de petróleo e passar Isso. no... Não é assim limpinho, não. Qual é como a gente, assim limpinho, bonito. Não, para passar ali o petrolinho, né? Ou o petrolão. Porque ela vai desfilar na São Paulo Fashion Week, eu sugiro, inclusive acho importante que ela, se ela puder fazer isso. E se tivesse o Joãozinho 30, pena que ele não está, ele ia criar um desfile maravilhoso tal. Numa plataforma de petróleo, né? Pode ser uma coisa assim? Isso, e pingando bastante sujeira, euros, dólares, reais, etc. tal. E ela sempre com aqueles terninhos dela tal. Agora, quando a gente vê, eu vi ela falando esses dias, eu fico observando ela falar, ela deve sentir uma saudade do João Santana, né? Porque... O cérebro parece que está emperrado. Está emperrado, não anda. Um motor que não funciona direito. Parece aqueles carros que empegavam, sabe, empurrando, ou do motor em 2 tempos. Ela lembra um DKV. É um carro muito antigo. Os mais antigos devem encontrar, ou quem quiser entrar no Google. Então ela pega uma certa dificuldade. Nacional, carro nacional. Carro nacional. Porque com o João Santana ela falava tal. E é engraçado, porque mesmo nessa semana... Não tem o caderninho. Não, mas tem o ela falava caderninho. em números, gente. Falava números que, inclusive, eram números irreais. Como é que vai falar em número agora no petrolão? No Como é que vai petrolão. dizer? Olha, eram bilhões. 47 milhões, eram 10 5 bilhões, eram 10 bilhões. Não dá, viu? Mais não de dá. 4.000 pessoas citadas. Não dá, né? Aí vai contra o processo. Isso é a maior proeza do Sim. PT, o Petrolão. É a maior proeza, até porque... Você acha que a maior obra do PT na história é o Petrolão? Por quê? Porque ele escancara todos os pecados capitais do PT. Sim. Aparelhamento, Perfeito. remoção, a revogação da ética, remoção da fronteira entre público e privado. Aquela frase, os fins justificam os meios. Sim. Né? Você colocar uma empresa, acabar com a meritocracia, Sim. colocar uma empresa a serviço de um partido e você subordinar os interesses nacionais Sim. a parcerias ideológicas. Como mostra a parceria com a Venezuela na Abreu e Lima e com a como mostra da Bolívia. Da Bolívia. Então é a cara do PT. Não, mas agora eu quero assim, Cara do item PT. por item. Já que você falou em Sim. 7 pecados capitais, né? Vamos a eles. Vamos Eu começar não pela me gula. disse, eu sabia se era um... Ah, sim, Vamos começar você... pela gula. Tá. Né? Assim, Gula. o que corresponde à gula no Partido dos Trabalhadores? Vocês podem discorrer sobre isso. Meu Deus do céu, você é transformar, você pegar uma refinaria cujo orçamento inicial é de 2 bilhões e transformar em 20. E não entregá-la. E levar um calote. E levar o calote da Venezuela. Que é o que aconteceu Até hoje no- ela não terminou, né? Gula. É. Vamos na luxúria. Luxúria.
Pensa aí, olha viu? A luxúria. Luxúria, hein? É aquele desejo luxúria me remete passional, imediatamente egoísta. ao caso Rose, né? Então eu tenho que voltar aqui, porque senão eu fico desconcentrado. Rosimeire Noronha, amiga íntima. Não é? Eu acho que ali e mostra como que você aparelha a estrutura de Estado, uma agência importante, a Agência Nacional de Águas, e a gente vê a importância dela agora nessa situação terrível que vários estados estão passando, São Paulo, Rio, Minas, né? Aparelha aquilo através dessa senhora, tal, que tinha essa intimidade muito próxima, viajou mais de 30 vezes clandestina, inclusive, não estava na lista, né, de passageiros, viagens internacionais, se hospedou, inclusive, na Embaixada de Roma, exigiu até um quarto especial para ela, tal, era aquele quarto. Acho que aí fica bem claro, quer dizer, você usa, o aparelho de Estado aí para saciar a vontade do líder máximo do partido, né? É uma coisa que lembra... Luxúria também pode ser traduzido como deixar-se dominar pelas paixões. Isso. É bem América Latina, me lembra, viu, Augusto, a festa do bode lá, do que você também leu, do Mário Vargas Llosa, sobre o Trujillo, a República Dominicana. Quer dizer, é o escracho absoluto. O caso da Rosimeire é luxúria, se aplica, acho que muito bem a essa senhora. Sim, eles levam a vida, a vida de prazeres, né? De prazeres, porque eles doam ao partido, uma parte embolsam, alguns milhões, então levam uma vida que é com mulheres, em ilhas, etc. Tomando aqueles vinhos, Isso. né? Pagos em euros. Isso é bom. Vamos à inveja, né? Já que Augusto Nunes puxou os 7 pecados capitais, vamos à inveja. O Fernando Henrique, coitado, ele não para de ser citado por causa disso. A orelha do Fernando Henrique fica quente então, o tempo todo, né? Não, mas no tempo do Fernando Henrique não havia autossuficiência, nem agora. Nem agora, isso que é curioso, é demais. Não, mas no tempo do Fernando Henrique não podia haver pré-sal, era inveja. E a preguiça, Vila? A preguiça marca a primeira, o Lula, eu estudei a agenda do Lula e era incrível, você tinha lá boa parte vários dias sem nenhum compromisso oficial, algumas vezes ocupado um breve período da manhã, das 10 às 11. Não precisa ligar só a Petrobras, podemos falar? Pode ligar, Pode. Estamos em 12 anos de PT. Então vamos lá. Então essa questão da agenda, a preguiça? No primeiro governo ele chegou inclusive a não receber, teve ministros que ele sequer recebeu uma vez, entre 2003 a 2005. Pegar só esse período que eu estudei a agenda dele. Mas ele recebeu, por exemplo, 2 vezes o Zeca Pagodinho, que eu não tenho nada contra, inclusive eu gosto. Porém, a função do governante era, ao menos, receber os ministros. Eu acho que fica bem claro. Passou meses fora longe do local de trabalho. Sim. Se você soma as viagens, dá mais de um ano. Dá mais de um ano. O José Alencar governou o Brasil muito mais do que outros presidentes que estão na lista de presidentes oficial. Por exemplo, tal. Quando você tem alguns hotéis que você continua preenchendo lá aquela profissão. Sim. Né? Na maioria dos hotéis. Eu não sei como é que o Lula preenche esse quadrinho aí. Num hotel, também. Profissão. Qual é a profissão dele? Consultor? Pronto. Consultor é um bom nome. Camelô de empreiteira, né? Se ele fosse sincero, camelô de empreiteira, porque ele não tem profissão. Ou ele vai botar lá torneiro mecânico. E lembrar que a presidente Dilma, durante a campanha, a senhora presidente abandonou o palácio, ficou 40 dias sem comparecer ao palácio. Quer dizer, um negócio inacreditável. Não há caso de eleição e depois saiu de férias. Saiu de férias. Ela estava muito cansada, quer dizer, ela ficou 40 anos sem trabalhar, ela não compareceu. 40 dias. 40 dias, desculpe. 40 anos é o Lula. É o Lula, é verdade. Desde 72, se a gente for ver lá. Aí é interessante ver como, e o curioso é que é o Partido dos Trabalhadores, né? E o caso dela, o abandono, a máquina do Estado, como é que ela é? Há um vazio. Quem governou, né? Quem governou? A Casa Civil ficou despachando, né? As coisas despacham e tal, e a coisa foi indo. E nós somos um país inacreditável, meio que por inércia, as coisas vão ocorrendo, porque a presidente abandonou. Além de ter a presidente longe, que você tem lá o Aloysio Mercadante. Que é um perigo. É um perigo. O Aloysio Mercadante é um perigo para qualquer governo. Né? Para qualquer empresa. É um perigo, porque lembra-se que todas as previsões que ele fez deu errada. Lembra, dizendo lá, o Plano Real seria um grande fracasso. Deu entrevistas, falou, tudo que ele etc. fala, você pode apostar no contrário. Aconteceu justamente o contrário. Depois de inveja, depois da gula, vamos a orgulho, vaidade, a soberba. Não, resumida na frase, nunca antes nesse país. Nunca antes nesse país se roubou tanto por tanto tempo
tua mesma empresa. Não, é verdade. Isso e gozado, e a empresa, o curioso é o caso da Petrobras, né? Porque aí tem acho que várias coisas. De um lado, porque sempre acusava a oposição de querer privatizá-la em várias eleições. Em 2006, o discurso do Lula... Que não foi privatizado. Bateu nessa tecla e tal. Aí, o curioso, o que eles fizeram com uma empresa que tem toda uma história como símbolo da industrialização brasileira, do chamado nacionalismo brasileiro e tal. Mas é curioso de ver como é que houve esse processo de apropriação e o que eles fizeram com ela. Foi privatizada pelo PT. Pelo PT, que privatizou. E chegou a um ponto, quer dizer, ele foi privatizando todo o aparelho de Estado, né? Até a Embrapa, imagina, pesquisa. A Embrapa tem uma história importantíssima, né? No desenvolvimento da agricultura. Você imagina tudo, IBGE. Eles querem transformar o IBGE numa espécie do Instituto da Argentina também, né? É bom lembrar que como eles seguraram antes das eleições uma série de dados que só divulgaram após as eleições. Quer dizer, é terrível, é terrível. Número de miseráveis. De miseráveis, por exemplo, seguraram, né? Seguraram esse dado e tal. A ira, eles acham que todo mundo, o PT acha que todo mundo que não é petista não presta. É uma pessoa, é bandido. Elite branca. É elite branca. Elite branca. Aliás, a elite branca não teve nem feriado esta semana. É verdade, é verdade. Elite branca trabalha. Elite branca trabalhando quinta, trabalhando sexta. Você vai ver a gente amanhã, sábado, aqui no portal veja.com. Estamos lá. Domingo também tem entrevista. Segunda-feira de manhã estamos aqui. Eita, elite branca, hein, Augusto Nunes? Sobre os acessos de ira. Sim. Deles, né? Acho que a gente aqui está dizendo, nós estamos constatando o que aconteceu. Sim. Na visão deles, é aquilo, não, nós estamos a serviço de alguém, porque é o espelho. É o ódio à democracia, não é isso? Sim, é o ódio ao debate democrático. Quem defende o partido único não admite que algum outro possa ter vez ou estar certo. Claro, mas é isso, e essa questão da ira, na campanha, por exemplo, presidencial agora, nessa última, o ódio que ela sentia da oposição. E o ódio, por exemplo, quando ela falou em relação à revista Veja e o processo na justiça, por sinal, o processo já chegou aqui? Não se tem notícia. Não sei porque ainda tem Operação Lava Jato, tem gente falando. Os advogados não têm advogado, estão todos ocupados. ou não sabe o endereço e tal. Então, aí, mas a gente viu o ódio que ela tinha primeiro em relação à Marina, depois em relação ao Aécio. A forma como Lula se referiu ao seu opositor no segundo turno ao Aécio, nos comícios, um de Belo Horizonte, que é um dos comícios mais sujos da história brasileira, né? Com os gritos, xingando e tal. Eu acho que representa, quer dizer, é aquela coisa de quem não reza pela cartilha do PT, quem não diz amém, quem não se ajoelha para os ditames do Dom Sebastião brasileiro, que na verdade é um Pedro Malazarte de São Bernardo do Campo, recai então sobre a ira divina e tal. E aí eles desqualificam, eles acabam com tudo. É um horror, né? Agora eu quero ver. Avareza. Aonde que essa turma está na avareza? É você, como esse Renato Duque, você acumula muito mais do que você pode gastar. Sabe? Você vai, a partir de um determinado momento, você vai rolando sem saber bem por quê. Isso aí vale para os empreiteiros. Porque se você gastar, se você fizer algum cálculo, você tem, vamos calcular aí a tua expectativa de vida, um cálculo mais otimista, você tem tantos anos, você terá de gastar por dia alguns milhões. Claro. Alguns milhões. Aí você compra... lancha, aí você compra mais uma lancha, mas aí chega o tempo que uma lancha vai ficar esquecida, vai virar sucata. Claro. Veja esse senhor dos 100 milhões de dólares, né? Vamos dizer que o dinheiro fosse para ele mesmo, ou na verdade, vamos pegar, na verdade, riqueza para nós, em certa época, tinha na Bandeirantes, tinha lá o ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares era considerado uma fortuna, não para o PT. Não, é troco. Não PT é troco. O PT são 100 milhões. E é curioso, quer dizer, é isso mesmo que o Augusto colocou, eles têm um volume que é impossível eles gastar. Me lembra até essa avareza, esse desejo de ter. E é interessante porque eles fazem o discurso anticapitalista e tem aquela leitura, a pior leitura do capitalismo, que é a apropriação para si e não para o conjunto da sociedade e tal. Né? Lembra um romance do Balzac, Eugênia Grandet, que o pai dela vai receber a extrema-unção do padre, mas o padre, ao se debruçar, o crucifixo de ouro ficou próximo ao pai dela, o pai morrendo, quer pegar o crucifixo. Quer dizer, eram os últimos segundos de vida. E tal, ele, né? Que é outra coisa, a outra marca do avarento, no caso a avarenta, guardar dinheiro em casa.
Sim. Ou na cueca? Que na você... cueca também? Na cueca é o meio na calcinha também. A cueca é o meio de transporte. Mas, no caso da Dilma, que tem lá cena em casa, você quer o dinheiro para você contar de vez em quando. Isso é típico do avarento. Isso é típico do avarento. Ele quer sentir aquilo. A cédula, é verdade, né? É verdade, é verdade. Passados pelos 7 pecados capitais, na visão dos nossos colunistas e nessa gestão petista, eu vou incluir mais um que não é capital, mas, segundo a Bíblia, é lá pecado, né? Mentira. Essa é fácil? Nossa, aí é o seguinte... Esse é o maior dos pecados? Não, é de uma disfarçatez. Né? Não, na verdade é um mandamento. É um mandamento. É um mandamento. O Lula ultrapassou todos os limites, para mim, do cinismo, quando ele disse que o Aécio bebe. Logo Lula. Aí é demais. O amigo do Zeca Pagodinho. Sabe que tem o que eu considero o 8º pecado capital, porque ele é parente da inveja, mas não é igual, é o ressentimento. E esse é um negócio que é uma marca do PT, é o ressentimento contra quem, com a Marina, mostraram, o ressentimento contra quem ousa disputar o poder e tal, e é o ressentimento. Você tem, tudo que te acontece de ruim é culpa de alguém. Essa é a identifica o ressentido. Sim, perfeito. É o caso do tudo que aconteceu, é o pobre Fernando Henrique Cardoso que fez. Até o Petrolão estão tentando atribuir ao governo dele. Se deixar... mas não vai colar, né, É mentira. Gente? Claro que não. Não tem como. Mas é interessante o negócio da mentira mesmo, porque... e como ele construiu a mentira? Primeiro, a mentira da vida pessoal, né? O Lula foi para o sindicato em 1972 para a diretoria de Previdência e tal. Ele, portanto, deixou de trabalhar na fábrica. Ele trabalhou de 64 a 72. Portanto, foi durante 8 anos que ele teve uma vinculação direta com a fábrica, o chão, chamado chão da fábrica. A partir dali, de 72 a 2002, não sabe mais durante 30 anos, até ser eleito presidente, ele continuava com a história do candidato operário, mas que não era operário há 30 anos. E depois teve o exercício da presidência, que até hoje, porque a presidente o consulta nessa semana, inclusive teve reuniões para consultar sobre o ministério, etc. Tal. E é interessante, quer dizer, ele construiu uma versão da vida dele que é absolutamente mentirosa, tal, e que foi referendada pelos intelectuais na universidade que construíram essa ideia que o movimento sindical começou com ele, porque todos os líderes sindicais anteriores eram pelegos, traidores. O primeiro autêntico representante dos trabalhadores era Lula, tal. E aí construíram esse personagem, que a história do operário, que não era operário desde 72, ficou 30 anos, 3 decênios dessa forma, tal. E ao assumir o governo, essa vocalização da mentira foi uma expansão em progressão geométrica, e aí criou aquilo de 1984 do livro, O Ministério da Verdade, né? Porque a mentira para o PT vira verdade, né? Ele constrói uma realidade que não existe deles próprios e da sua gestão e do passado, né? A narrativa do passado, o PT constrói um outro passado, e aí os policiais da verdade, que estão a serviço desse projeto criminoso de poder, vão construir no Brasil que nunca existiu, e que alguns acreditaram, inclusive no exterior, hein? Eu queria ver como é que a imprensa estrangeira e aqueles que diziam que o Lula era o cara, vão falar do Petrolão. Essa cumplicidade dos intelectuais e dos professores é absurda. Eu escrevi uma vez sobre o Antônio Cândido, que dizia que o Lula podia falar errado, sem problema nenhum, e não precisava ter estudado, porque a capacidade de assimilação dele era tão impressionante que isso compensava, né, os anos de estudo que não teve. Aí eu falei, o Antônio Cândido passou a vida reprovando alunos que não sabiam escrever. Sim, claro. E que não sabiam falar. Então eu gostaria de ser aluno do Antônio Cândido, professor da USP, para chegar e começar a falar, a assassinar o plural ali numa prova oral. E eu queria falar, mas esse cara, então ele assimila informações espetaculares. Ele é cheio de informação ali. Eu jogava um monte de informação e falando como Lula. Aí eu seria reprovado. Claro. De um cinismo. Claro. Ou como a Marilena Chauí, que diz que quando
O Lula fala, o mundo se ilumina. A minha reação é outra. Assim, a gramática se refugia na embaixada portuguesa, né? O plural sai em desabalada da carreira, é isso que acontece, é um fenômeno diferente. É verdade. Agora, passados pelos 7 pecados capitais, e mais um, que é o primeiro grande mandamento, segundo os nossos colunistas aqui do PT, né? Mentir. Ao próximo. E ao próximo de novo. Vamos ao Apocalipse. Essa é a semana do Apocalipse. É uma semana atípica. Repito, não começou no domingo nem na segunda. Começou na sexta passada. Então, 7 dias corridos aí, apocalípticos, envolvendo empreiteiras, envolvendo executivos que foram presos, né? A grande maioria liberada, mas tem petista que está atrás das grades, tem o lobista do PMDB que está atrás das grades. Aliás, o advogado do lobista do PMDB, o Fernando Baiano, disse o seguinte: que é isso? Não se faz obra nesse país, nem para colocar uma pedrinha no chão se não tiver propina. É só quem desconhece a história. Que barbaridade. Já dando o tom de que o... É o esporte nacional, né? O país do futebol é a roubalheira, esporte nacional. Bons tempos quando o Fernando Baiano era um centroavante que passou pelo Corinthians, jogou no São Caetano, jogou na Alemanha, né? Bons tempos aquele. Quando eu falou Fernando Baiano, eu imaginei que era aquele centroavante, tal, estava em final de carreira, tal, agora jogando na Série B, C e tal. Mas quando... E aí lobista especializado em assuntos de Petrobras. Para o PMDB. E é interessante que quando um advogado, é nessas horas que eu fico pensando, quando nós somos um país corporativo, que vem do fascismo, vem do Estado Novo, se isso não tem mais na Itália, tem no Brasil, quer dizer, então você tem uma entidade como a OAB, que está na Constituição, inclusive, que é uma coisa verdadeira absurda, volto a dizer, nessa hora, quando um advogado fala uma coisa dessa, isso é gravíssimo, o que ele está dizendo... que o país é marcado pela corrupção de cima a baixo, ou como eles falam... que não há o que fazer. E que não há o que fazer. E que existe o DNA do brasileiro, é corrupto e tal. No fundo, é isso que é um absurdo, uma mentira do tal. E nessa hora, está sempre o silêncio da entidade, ninguém fala nada no Conselho Federal, nas OABs estaduais, etc. Tal. Mas, e essa questão aí do Fernando Baiano, que eu fiquei pensando, acho que o medo que eles têm de morrer. Porque o PT tem um rastro de mortes estranhíssimas, né? Tem a da Bancop também lá, da cooperativa, aquela cooperativa estranhíssima, que por sinal o Vacari também estava lá, tal. Tem um pessoal da direção do Bancop que morreu em Pernambuco num acidente, estranhíssimo, o presidente. Então tem uma eu acho que todos esses... Celso Daniel, o Toninho. Os episódios começaram em São José Toninho dos Campos. PT. Se a gente for chegar em 1988, quando o Paulo de Tarso Venceslau falou, não, eu não vou contratar aqui uma empresa, fazer consultoria, que era do Roberto, lá, o compadre do Lula, para fazer um serviço que a prefeitura pode fazer em São José dos Campos. E a partir dali, bem, aí... então veja como tem uma história longa desse pessoal. E o medo mesmo do sujeito desaparecer. Eu fico imaginando, quando eu vejo esse doleiro, que não é doleiro no sentido clássico, porque doleiro antigamente, lembrar as pessoas que nos veem, era o seguinte, até o plano real, a moeda não valia nada. Então todas as suas contas, você transformava em dólares. E muitas vezes ia lá, trocava com o carinha, 500 dólares. Era assim, que era o meio de se defender, porque todas as nossas contas eram em dólares, só a moeda não valia nada e tal. Aí esse era o chamado doleiro, e tinha pequenos doleiros. Esse Alberto Iosif, lavador de dinheiro sujo. Aí é lavador, esse aí ele tem especializado em crime organizado. É como pegar esse dinheiro e esconder em dezenas de contas espalhadas por paraísos fiscais. Ele é o contador da quadrilha, é o diretor financeiro. E ele que consegue, você vê, coloca no Uruguai. Né? É o banco legal, o banco porque ele calculava, pegava, transferia, sabe a origem e o fim, e a destinação do dinheiro. Esse é o mais perigoso por isso. E todo esse esquema de lavagem, que certamente envolve também com a máfia internacional, porque se for mexer, você vai ver onde pode terminar. E se o curioso, para até fazer um breve paralelo histórico, nós tivemos, evidentemente, não estou diminuindo a importância do que ocorreu em 1992, mas o impeachment do presidente Collor, foi criada uma CPI, por causa justamente da entrevista do irmão Pedro Collor à revista Veja tal. Essa foi a razão da criação da CPI. Só que no decorrer da CPI, a decisão tomada no final da CPI era recomendar à Câmara ainda, né, que abrir um processo de impedimento por crime de responsabilidade em relação ao presidente da República tal. E foi feito como mandava a Constituição, e quem decide isso é o Senado, como ocorreu em dezembro. Porém, a gente poderia discutir juridicamente se poderia a CPI, que foi criada por uma razão, chegar a outra conclusão, né, porque ela foi criada para apurar as denúncias do Pedro Collor em relação ao Paulo César Farias, levar ao impedimento do presidente. Mas aí é uma outra questão jurídica, não interessa.
A questão que se colocava como prova material, a prova material era uma só. Era um cheque para comprar um Fiat Elba. É bom lembrar, muitos nem conhecem o Fiat Elba. O carrinho da Fiat, baratinho, etc. Tal. Era a única prova material. Eu poderia deduzir que o presidente, então, poderia ter, Fernando Collor, ter negócios escusos. Eu poderia achar isso. Mas eu poderia achar. E eu ter uma prova, né, efetiva. Por exemplo, era o governo da corrupção. Houve uma grande obra pública só no governo Collor, que é a usina de Xingó. Claro que teve, provavelmente, desvios do Ministério da Saúde, porque ele colocou o irmão dele lá como secretário-geral e tal. Mas aquilo que é símbolo para nós, o único presidente empechado da história da República Brasileira, quando a gente vê o esquema, o que movimentava de dinheiro, é desprezível frente ao que a gente está vendo no Petrolão. Não é que não deveria ter ação da justiça, não é que não deveria ter o impeachment, não estou falando nada disso, acho que podia ser 1 centavo desviado, não importa. Mas o que chama a atenção é a indignação nacional em 92 sobre aquilo. E a indignação nacional agora, que é muito menor, em relação a um escândalo que é 1.000, 2.000, 3.000 vezes superior àquilo. Porque parte do dinheiro do esquema Collor era sobras de campanha. Né? Isso é interessante, porque o pessoal que saiu às ruas naquela época, né? Os caras pintados. Os caras pintadas e tal. Agora, eu acho que o Collor, que mereceu a punição, o Collor ele não teria caído se ele tivesse tido um diálogo mais inteligente com o Congresso. Perfeito. Foi abandonado pelo Congresso, então ali você tinha o clima para decretar o impeachment, e aí agora é diferente. Mas a oposição parece ter entrado de férias de novo. É incrível. Porque diante desse caso, você tem que ter o Aécio Neves, conduziu muito bem a sua campanha. Perfeito. Ele tem que ficar em cima disso, como a Aloysio Nunes Ferreira, o senador Aloysio Nunes tem ficado. Não pode dar trégua uma única hora. Isso existia no caso do Collor e agora não. Agora não, você tem o que há de imprensa independente fazendo isso, você tem um ou outro deputado, senador, mas falta o bloco, a frente ampla ali que atacou o Collor. Agora não tem. A oposição meio que pega no tranco, anda um pouquinho para, anda um pouquinho para. Acho que ela vai ser obrigada a mudar de atitude pelas dimensões do caso. Que são muito grandes. E é estranho, se eu tivesse aquilo que a gente sempre disse aqui, 3 deputados federais, isso é muito, 3, 4... que vai lá, discursa, e cria notícia em Brasília, repercute, quando alguém diz que tem 100 milhões de dólares, 260 milhões de reais, no exterior, cerca disso, era um negócio inacreditável. Era um gerente. A banda de música da UNN. Que era aquele grupo de grandes oradores que se revezavam. Agora você tem solistas. Imagina, quando a expressão, o Afonso Arinos que acabou criando a expressão mar de lama, né? Isso aqui não... o que aconteceu... Você imagina, aquilo lá era um filetinho tal, que envolvia o Gregório, uma compra da fazenda de um dos filhos do presidente. Havendo na presidência um homem honrado. Um homem honrado que não havia nada que envolveu o Getúlio e tal. E é interessante que, como a oposição, que teve um momento, até há uns 10 dias atrás, estava mais ativa, ela sempre quer entrar de férias. A impressão que dá é que ela não é muito afeita ao trabalho. E o trabalho político, numa situação de grave crise política, ou moral, ética, como nós estamos vivendo, além da crise econômica, ela tem que estar presente sempre. O presidente do partido, tem que estar um número de deputados federais, senadores, nos estados, os deputados estaduais falando, as lideranças, é um silêncio. A impressão que vai aparecendo a notícia, parece que é natural, é como se fosse natural em qualquer país do mundo, ter um petrolão, né? E nessas proporções, saiu a notícia, acho que há 2, 3 dias atrás, o desvio que a Petrobras deve ter perdido nessa história toda, 21 bilhões de reais. Mas é uma notícia tranquila, 21 bilhões de reais. Bom, como é você possível? Não se assusta com a cifra, a procissão de zeros. Sim. É bilhão a unidade monetária. Daqui a pouco não cabe mais, né, não gente? Cabe. Porque é 3 mais 3 mais 3 mais 3. E na hora que chegar no setor elétrico... A gorjeta é em milhões. É calculado em milhões. Verdade. Isso não espanta ninguém. E na hora que... Espanta a gente. Claro, e na hora que o Petrolão, as conexões depois desse esquema, né, com
com o setor elétrico, é bom lembrar que as empreiteiras, elas também estão lá. Aí vai vir o eletrolão. Quando chegar no eletrolão, por exemplo, bate nas usinas lá da Eletronorte. O Sarney controla a Eletronorte e não é de hoje, né? Eu sempre imagino que o sonho dele não era ser bacharel em direito. O pai que ele devia ter inscrito num curso de engenharia elétrica, porque ele tem um amor pela questão elétrica, ele gosta muito daquilo, ele né? Ele sempre nomeou, a fatia dele sempre foi o Ministério das Minas e Energia e nomeação de juízes, sim, né? Desembargadores, tal. O Sarney muito inteligentemente investiu no lugar que ele iria saquear. Sim. E aonde iam julgar. Claro, para uma pessoa previdente. Ele escapou, ele conseguiu mudar o nome de uma operação da Polícia Federal, que era um nome que mostra a criatividade que eu vivo elogiando dos delegados da Polícia Federal encarregados de batizar as operações, que é a Boi Bumbá. Boi Bumbá. Eu acho fantástico. Eles dizem que sim, o Maranhão, negócio da dança típica, né? Boi Bumbá. Ele mudou. E o nome é perfeito. Como é perfeito o juízo final. Juízo final. Eu acho que esses, os que batizam as operações, eles tiveram alguma experiência no cinema de antigamente, que tem aqueles títulos, né? O filme é Giant, aí o título, Assim Caminha a Humanidade. A um passo da eternidade. É uma maravilha, você vai ver, não está um passo de nada. Senhores, em meio ao juízo final, depois do apocalipse, né, passando pelos 7 pecados capitais, vamos encaminhar aqui para o fechamento dos nossos trabalhos, né, senhores relatores, todos que concordam permaneçam como estão, né? A gente já chegou aqui no nosso tempo final, 40 minutos de conversa, mas olha só, antes disso, Vila, com tudo isso, juízo final, apocalipse, prende lá um, solta outro, turma do PT pra cá, Lula e Dilma não sabiam, Graça Foster também não. Algum modelito, dica de moda para essa turma aí, para esse fim de semana, ou para os empreiteiros, ou ainda para os nossos petistas? Acho que o Vila precisa remodelar também o uniforme da cadeia. Né? Tem que ser mais de linho puro, né? Eu acho, o Eduardo Suplicy te ofereceu uma dica quando ele foi dormir lá no Carandiru com pijama de seda. Com pijama de seda, é verdade. Eu acho que poderia usar o linho, acho que seria uma ideia interessante o linho. Eu me lembro do Fujimori quando apresentou o presidente Gonzalo, o líder do Sendero Luminoso, como fosse uma história de Tio Patinhas, de Mickey, numa jaula e com o uniforme todo listrado. Assim, né? Era uma coisa... Eu acho que poderia ser de linho e tal. Acho que seria uma coisa legal, tal. Eu acho que poderia já começar a distribuir, porque acho que daria esse ar fashion a essa operação turma, né? E a do juízo final. E só uma questãozinha que eu me lembrei, que é a seguinte, eu não entendo... E Lava Jato. Eu não entendo como é que nunca ninguém na Petrobras... Petrobras é uma empresa imensa, é verdade, ninguém sabe... Mas será que eles não tinham festa de batizado, casamento, encontros sociais, churrasco? Alguém não era compadre de não sei quem? Ninguém sabia que alguém tinha 100 milhões de dólares? Será que nunca houve um sinal exterior de riqueza? Será que não há um espaço de sociabilidade entre gerentes, diretores e presidência? Como é possível isso ter demorado tanto para aflorar? Quer dizer, eles não se encontravam, não falavam. É uma coisa que você fala assim... aparelhada a empresa e não deixam escapar nada. Não havia nem... Você vê a foto da diretoria, dá medo. Dá medo. E eles certamente mostravam esses sinais exteriores de riqueza que os outros fingiam não enxergar. Sim. Augusto Nunes, excelentíssimo senhor, ministro da pesca, para pescar mesmo, né? Não é para ficar fazendo bobagem não, né? Sim, deixa o país sossegado. Qual é a dica para o fim de semana em meio ao apocalipse Lava Jato / Petrolão? Eu acho que esse pessoal devia pensar um pouco, eles nunca fizeram isso, os presos, não. Os presos devem pensar na vida aí, porque o Brasil teve a sensação está tendo durante esses dias a sensação de que é um país em que, de fato, vigora a norma constitucional, né? Todos são iguais perante a lei. É assim que os culpados, os envolvidos no escândalo, têm sido tratados pelo juiz Sérgio Moro.
Então eu acho que se o juiz Sérgio Moro continuar nessa linha, e vai continuar certamente, e resistir à tentação de agir como celebridade, daqui a pouco começa aquilo, né? O sujeito vira personagem. Se ele resistir a isso, ele vai mostrar o que o Brasil pode ser e nunca foi. Sim. É possível ser assim. Se você consegue por uma semana, que seja, por que não transformar o que é anormal em rotina? É isso que eu espero que aconteça. Você vê que eu tô... Isso é uma homenagem ao Ricardo Setti. Não, o ministro sério aqui, né? Que é sério. Sério. E que pensa na vida e suas implicações. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Debate com os nossos colunistas. Debate assim, com muito bom humor, é só na sexta-feira. De segunda a quinta aqui é outra conversa, né, Augusto Nunes? Sem dúvida. Sexta-feira, pra gente conversar um pouquinho sobre os fatos da semana que movimentaram aí os últimos 7 dias, a Operação Lava Jato, o Petrolão, que já está aí num escândalo, mais ou menos um escandalômetro, né? O escandalômetro está crescendo, está crescendo, está crescendo. É mais ou menos como um impostômetro, o escandalômetro aqui no Brasil. Muito obrigada pela companhia de todos. Você já sabe, a programação aqui em TV já não para. Amanhã a gente se vê às 9 da manhã. Vila, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Augusto Nunes, meu companheiro de quase todos os dias. Muito obrigada. Boa noite. É um prazer. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.